Bem, boa tarde a todos os que estão presentes já na nossa segunda Webcop. E a gente está muito feliz hoje, assim, eu em especial, por estar com um amigo aqui do meu lado. Meu amigo, deixa eu ler o currículo dele, fazer as formalidades aqui. Dr. Valber Palheta de Matos, advogado trabalhista, mestrando em Direito Fundamental, professor universitário, procurador-chefe da Câmara Municipal de Belém e meu amigo. Então, doutor Valber, que esse é o prazer, melhor dos títulos. Melhor dos títulos. Que prazer, que honra, na verdade, o Sistema OCB poder ter o prazer de te ouvir, de contribuir com o nosso cooperativismo. Você já está conosco há muito tempo, já nos ajuda a desenvolver diversas atividades, diversos trabalhos, e nos socorre sempre que a gente precisa, principalmente nessa área, no relacionamento com a Câmara dos Vereadores aqui de Belém, e tem nos ajudado muito o sistema cooperativista a nível estadual há algum tempo já, e agora vem contribuir com o teu conhecimento, compartilhar nessa nossa segunda Webcop, que é uma prática que nós estamos adotando nesse período de pandemia, que a gente começou a se reinventar. Então, a gente tem trabalhado isso. O Edilson está aqui do lado, depois eu vou sair, ele vai coordenar os trabalhos. Mas, então, deixa eu pegar minha cola aqui. Hoje nós vamos falar sobre relações trabalhistas em cooperativas durante a pandemia. É um assunto muito complexo, por isso que a gente precisava de alguém com o teu gabarito para poder vir conversar. Então, doutor Valber, muito obrigado. O Raiol queria estar aqui fazendo essa abertura, porque é especial, mas ele está hoje em Curuçá, acompanhando uma Assembleia Geral de uma cooperativa, a Comac, lá em Curuçá. Mas você está em casa. Você está em casa e a gente tem certeza que o que a gente vai discutir nessa tarde é algo muito relevante para esse momento. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu me sinto extremamente honrado de estar contribuindo mais uma vez aqui com a OCB, com o SESCOP. Em especial também com o Júnior, que de todos os meus títulos, acho que os maiores são as amizades que eu tenho, e uma delas, não só amizade, mas a irmandade, é com o Júnior. Muito obrigado pelo convite. Nosso presidente Rael também, um amigo queridíssimo, companheiro de grandes lutas em prol do cooperativismo. E a gente está aqui para tentar contribuir, como sempre, da melhor forma possível, em tentar retirar ou, pelo menos, limpar um pouco aí esse cenário pandêmico que tem se apresentado para todos nós e, da melhor forma possível, poder contribuir mais uma vez com a família do cooperativismo, e pode ter certeza que eu me sinto mais do que em casa. Que bom, muito obrigado. Eu já agradeço a todos os que estão presentes ali na nossa Webcop. Então, vocês são todos muito bem-vindos. E a gente vai se adaptando a esse novo normal, como muita gente fala. Novo normal. Eu vou sair de cena, o Edilson entra, que ele vai fazer a questão do bate-papo, Valber. Então, se você já quiser, já o Jardel vai liberar o PowerPoint para que a gente possa estar iniciando os trabalhos de fato. E muito obrigado, Valber. Falando sério mesmo, eu preciso reforçar isso com todos os presentes. O Valber é uma das pessoas, Dr. Valber, na verdade. Valber, para os amigos todos. É uma das pessoas que eu tenho mais admiração, não é porque está do meu lado aqui, não, mas é porque é uma pessoa muito solícita. Quando ele fala em irmandade, eu acho que esse é o sentimento, uma pessoa muito humana e que sempre que a gente precisou, eu não me recordo uma vez que você não nos ajudou quando a gente bateu a tua porta. Então, independente... E eu fico muito feliz dos meninos terem conseguido te trazer para a gente poder discutir isso. E eu tenho convicção que vai ser apenas a primeira, que assim que for possível, ele vai fazer outras webcop aqui conosco e o melhor, vai visitar em loco as cooperativas assim que for possível, porque é o desejo, está no sangue dele o cooperativismo, está no sangue a educação. Então, muito obrigado por poder transmitir e fiquem aí com o doutor. Eu vou sair, a vantagem é essa, né? Eu posso continuar assistindo ali da sala, então daqui a pouco eu vou ali para a sala, vou assistir e aprender um pouco mais. Obrigado mais uma vez e vamos, de toda forma, tentar contribuir aí, tentar atender todas as expectativas. O Júnior é suspeito aí pela nossa relação de amizade e levantar toda essa bola. Você me deu uma grandíssima responsabilidade agora, obrigado. Mas é nesses momentos que a gente vê
quem é grande guerreiro ou quem não é, né, gente? E o cooperativismo é um leão por dia, a gente sabe, e a pandemia é mais um leão que a gente tem que enfrentar, e o melhor de tudo é o seguinte, não basta a gente ser um combatente, mas o mais importante é ter irmãos combatentes juntos, que a gente consegue vencer a guerra, né, gente? É isso aí, vamos. Trabalho de equipe, e o cooperativismo é isso, todos sabemos disso. Jardel, pode iniciar então os slides do professor, meu amigo e doutor Valber, para a gente iniciar os trabalhos de hoje à tarde. Aí é contigo agora, Valber. Obrigado. Bem, gente, boa tarde a todos mais uma vez. Assumindo aí essa grande responsabilidade que o Júnior nos colocou aqui, dando essa levantada na nossa bola, mas de forma muito humilde, te venho aqui para trocar várias experiências com vocês, especialmente uma matéria que eu gosto muito, tá? São duas matérias que eu adoro trabalhar. Uma é falar sobre direito do trabalho, uma coisa que está na minha origem, na minha veia, há mais de 10 anos, mais de 12 anos, na verdade, na advocacia privada. E também é o cooperativismo, como o Júnior mesmo disse, eu já milito no cooperativismo há bastante tempo, já fui advogado de diversas cooperativas, inclusive ajudei muitas vezes, tanto na seara pública, na discussão, na melhoria, na qualificação das nossas cooperativas, no sentido de se tornarem gestões bem mais profissionais. E acredito muito no cooperativismo, viu, Júnior? Edilson, desculpa. E Edilson Júnior também, né? Edilson, seja também bem-vindo aqui ao nosso lado, é um prazer estar com você. Que nós temos também o cooperativismo como uma alternativa, né? Uma alternativa extremamente viável, uma alternativa solidária, uma alternativa que demonstra basicamente aquilo que eu disse, que unidos a gente consegue, nós somos mais fortes, né? E é nesse cenário e nesse sentimento que a gente inicia a nossa conversa. E o que nós vamos trazer aqui são relações trabalhistas em cooperativas durante a pandemia. Doutor Valber, me permita. Pois não, claro, fique à vontade. Um minutinho. Gostaria de dar a seguinte orientação aos participantes. Por favor, desligue o microfone. Isso é geralmente importante para que a gente possa ter um melhor áudio, pequenas interferências e, de preferência, se alguém puder também, o vídeo. Então, vamos mutar o microfone e vamos também desligar o vídeo, por favor. Ao longo da nossa conversa aqui com o Dr. Valber, a gente vai disponibilizar um espaço para aberturas de perguntas, e se alguém sentir logo à vontade de usar o chat, vocês também já podem também estar utilizando essa ferramenta para poder fazer as perguntas e as dúvidas. Então, pode prosseguir. Se me permite até sugerir uma metodologia, quem quiser já fazer algumas observações no chat, pode ir fazendo, porque isso até subsidia a nossa conversa, o nosso diálogo. Porque uma coisa é eu trazer para vocês a informação pura, seca, crua, do ponto mais técnico, e às vezes a gente não consegue atender de forma as particularidades de todos os que estão presentes, de todas as cooperativas, de todos os setores do cooperativismo que estão presentes. E às vezes uma pergunta, uma observação, ele, além de ilustrar, ele acaba nos trazendo algumas informações importantes e que a gente pode até acrescentar ainda mais no tratamento de todos os assuntos. Então, fique à vontade a usar o chat. Eu não vou prometer para vocês que eu responderei todas as perguntas que vierem no chat, até porque a gente fica concentrado aqui e pode ser que alguma passe, mas se a gente passar, eu peço até para o Edilson dar uma assim que uma checada, aí a gente vai, aí conforme for a gente vai, acho que para ficar mais dinâmico, mais interativo, que esse aqui, para mim, educação é um processo transitivo, gente. Só existe educação quando existe troca de conhecimento. E assim, eu tenho a teoria, obviamente, algum pouco de prática, mas quem está no dia a dia, na ponta, que sente as necessidades, o problema da relação no dia a dia, é quem está no dia a dia fazendo atividade, trabalhando, desenvolvendo o seu mistério. Tá, gente? Então, vamos lá. É necessário agora, pactuado essa metodologia, essa didática inicial,
nós temos aí, importante a gente contextualizar a coisa. Isso, mais um clique, por favor. Nós temos que contextualizar. Qual é a contextualização? Primeiro, nós temos as relações de trabalho relacionadas à cooperativa. A gente sabe, muitos, e é importante deixar isso bem claro, que quando a gente fala em relação de trabalho, a gente está falando da relação da cooperativa com o seu colaborador. Aquele colaborador em que pelo menos tem um registro da devida carteira assinada, como comumente é chamado, né? Tem a sua CTPS, aquele que você tem a relação de vínculo empregatício, tá? Que é um tratamento dentro desse diálogo que nós temos, diferenciado do que o do cooperado que faz a nossa produção. Essa primeira divisão clara e básica que nós temos que fazer. Todos os cooperados, aqueles que fazem a sua produção, o regime tratado é o regime civilista, civil, ou seja, aquilo em que as estruturas estão estabelecidas através do Estatuto, o Código Civil, né, e os regimentos internos das suas cooperativas. A produção é a forma de remuneração dada ao cooperado, mas que isso não significa vínculo empregatício. Acho que essa é a primeira divisão clara que a gente tem que deixar para que não haja confusão com quem é cooperado, que está trabalhando na atividade, e quem é o colaborador. Ponto. Isso é importante a gente deixar bem claro. O segundo ponto que eu costumo bater, isso deixar bem claro, é não confundir aquele colaborador pretenso cooperado com o cooperado. Muitas vezes eu digo com categoria isso, porque infelizmente a gente vê em algumas cooperativas, aquele às vezes quando um determinado cidadão está querendo se cooperar, ele passa aquele período prévio lá de querer ser cooperado. Aí a pessoa vai trabalhando na atividade, não, tu vai ser cooperado, aí vai ficando, olha, tu já é cooperado, ele começa a pagar algumas taxas que a cooperativa coloca, mas não é feito efetivamente os atos cooperativos. Isso que está ocorrendo é um grande risco para a cooperativa e para a saúde financeira da cooperativa. Porque eu costumo dizer que existem dois tipos de débitos que pode quebrar uma empresa e pode quebrar uma cooperativa. E pode botar a cooperativa em péssimos lençóis. São os débitos tributários, em decorrência da quantidade de multas, de juros, em que esses débitos acabam incidindo por atraso ou por descumprimento de algumas regras, tanto elas as regras acessórias como as obrigatórias. Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado. 2, são as trabalhistas. Por que são as trabalhistas? Por uma série de motivos, porque a gente sabe que na relação trabalhista existem diversas obrigações, não só obrigações de pagar o salário, mas obrigações de recolher verbas previdenciárias, obrigações de recolher impostos em decorrência da contratação da mão de obra, entre outras verbas que muitas vezes isso se avoluma de uma maneira em que acaba criando um prejuízo aí para os cooperados, para as cooperativas, e isso acaba sendo impeditivo de crescimento. Feita essa contextualização e deixando isso bem definido, a gente parte agora diretamente para tratar... Não, pode deixar naquele lá ainda. Tu pode botar até na imagem para eles ficarem vendo a gente conversando, aí depois volta lá. Inclusive, é importante isso porque a gente vai tratar com o colaborador. Tá? Aquele que está no dia a dia, aquele que você tem 3 tipos de vínculo. Qual é o vínculo? A habitualidade, tá? A onerosidade e a obrigatoriedade de estar lá sempre na atividade. A habitualidade é o quê? A habitualidade é que, de toda forma, ele vai ter que estar todo dia naquele mesmo horário ou dias específicos naquele mesmo horário, desempenhando aquela atividade. Tá? A onerosidade é o pagamento, que é o salário, por aquele serviço que é hora prestado. E a hierarquia, que é o exercício do poder diretivo da atividade, seja ele dado pelo regimento interno, pelas normas internas dadas àquele colaborador, àquele trabalhador. Tá. Pois não. Tenho uma observação a fazer. Pois não. Recentemente eu fiz um atendimento em que a prefeitura estava pedindo auxílio justamente para poder quebrar
essa imagem do funcionário. Então, o cooperado que faz prestação de serviço Sim. à prefeitura se acha funcionário da prefeitura, sendo que só o fato de ser cooperado ele já é dono. Sim. Ele é dono do seu empreendimento. Então, acontece muito isso, às vezes, os conflitos internos das cooperativas. Porque eles acham que eles, por algum motivo, saiu da cooperativa e tem que entrar na justiça com a cooperativa. Sim. Sendo que ele tem que entender que ele saiu da configuração de pessoa física para a pessoa jurídica. Ele é o dono. Ele é um dos sócios. Se ele presta serviço para a cooperativa, para a prefeitura, ele não é funcionário da prefeitura. Isso e ele pede regras, ele acaba solicitando o vínculo enquanto temporário e quer todas as verbas trabalhistas referentes a isso, né? Isso é uma coisa que acontece, às vezes, pela falta de consciência do que é a sua relação enquanto cooperado dentro da própria cooperativa. O cooperado, ele é sócio. E como sócio, tudo que ele faz em favor da cooperativa, ele recebe uma produção por aquilo, mas a relação é civil, é contrato estabelecido no estatuto. Tu vai lá no contrato social, no estatuto, no caso, e tu vai ver lá quais são as obrigações, os deveres, e quando ele cumpre uma função específica, também é autorizado pela Assembleia aquela função específica, a remuneração por aquela função específica. Mas ele continua sendo sócio, então ele não é empregado dele mesmo. Ele não pode ser empregado dele mesmo. Por isso que é importante essa divisão, e foi muito importante também essa tua observação, porque quando ele vai prestar serviço para uma outra empresa, por exemplo, uma cooperativa de trabalho, consegue um contrato na prefeitura, ou consegue um contrato numa outra empresa. Aí rescinde o contrato por alguma divergência ali política, alguma divergência administrativa dentro da cooperativa, ele não, peraí, eu vou entrar numa ação trabalhista contra a prefeitura em solidariedade com a cooperativa em solidariedade com a prefeitura para me pagar. Isso é um equívoco, não vai ter como. Mas isso não vai ter como se a cooperativa, é importantíssimo esse detalhe, tiver em dia com seus atos cooperativos. Por que isso? Porque já existe farta jurisprudência em que, muitas vezes, algumas cooperativas acabam admitindo muitos sócios cooperados para tentar escamotear a relação laboral, mas essa relação laboral que está sendo escamoteada, ela acaba sendo subsídio para poder evitar uma reclamação trabalhista. Mas hoje tem muitos juízes que eles não só pedem o estatuto da cooperativa ou a ata dizendo que o cara é cooperado, mas exigem por vezes os atos cooperativos. O curso, a participação, o pagamento da cota-parte, do RAT, todas aquelas obrigações estabelecidas na lei do cooperativismo e estabelecida pelo próprio estatuto, eles têm que estar feito com todos os seus cooperados. Se não tiver, a cooperativa também corre um sério risco de ser condenada a pagar um vínculo empregatício, uma vez que ela não está cumprindo o seu papel. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar cuidadoso, e a OCB está justamente aqui para dar toda a orientação de todos os atos cooperativos, o que é que eles têm que fazer, a participação nas assembleias, as contribuições obrigatórias, para evitar esse tipo de problema. Tá? Lembrando mais uma vez, as pessoas que entraram recentemente na videoconferência, puder desligar o microfone e também desativar o vídeo. Lembrando que a qualquer momento que você se sentir à vontade, você pode fazer a pergunta no chat. Agradecer a presença da cooperativa CART. Jonas também acabou de entrar. Coprodutor, tá aí. Transprodutor. A Carlene Vasconcelos lá do Cicobi. Francisca Camilo. Obrigado pela participação de todos. Pode continuar, doutor. Pois não. Bem, e voltando agora lá para o nosso slide. Para falar de pandemia, nesse processo complicado que nós temos, que determinou uma redefinição do nosso papel enquanto empregadores, do nosso papel enquanto profissional, do nosso papel enquanto cidadão até, nós tivemos que refazer e redefinir todos os nossos hábitos, né? Nas relações trabalhistas não seria diferente. Pelo contrário, ficou mais evidente
uma vez que nós tivemos aí em vários municípios e no estado, especificamente aqui no estado do Pará, alguns municípios que fizeram lockdown, aqui na região metropolitana de Belém fez lockdown, aquela campanha do Fique em Casa, medidas de segurança e saúde do trabalhador, com diversos motivos e ações de prevenção da saúde. E, além do que, o que foi mais impactante foi a redução do nosso ciclo econômico, o que impactou diretamente todas as cooperativas e todos os segmentos, seja ele quais foram. Uns mais, outros menos, mas teve um impacto significativo. Impacto de quê? Impacto nas suas relações. Impacto na jornada, impacto nas condições de pagar salário, porque muitos não tiveram como pagar, impacto no recolhimento dos impostos, impacto em todos os segmentos. Mas antes da gente falar diretamente sobre os impactos, é importante a gente falar de um fenômeno que ocorreu, ou na verdade de uma alteração legislativa que ocorreu alguns anos atrás, que chama-se Reforma Trabalhista de 17, que foi a Lei 13.467 de 17. Qual foi o seu papel no enfrentamento dos desafios da pandemia? Vão dizer assim, doutor, o senhor está ficando doido, isso aconteceu em 17 e o senhor vem me dizer que isso teve um papel fundamental no enfrentamento da pandemia? Eu quero dizer para vocês que teve um papel fundamental. Se nós formos fazer uma análise crítica das inovações, e aí eu não vou entrar no mérito, e aí como empregador, porque eu estou falando para diversos empregadores, foi um salto de qualidade e de flexibilidade para o empregador a reforma trabalhista, que talvez se nós não tivéssemos a reforma trabalhista que foi feito, e aí, olha que eu também sou advogado de trabalhador, advogo para sindicato, e aí a gente sabe o quanto fragilizou as relações com o trabalhador, mas para o empregador foi de extrema importância. Sabe por quê, gente? Porque teve algumas inovações, eu vou trazer para vocês aqui, que se não fosse essas inovações, nós teríamos sérios problemas para negociar uma série de medidas que agora foram necessárias serem feitas. Então, entre elas, vamos entrar nas principais para a gente dizer por que a reforma trabalhista ela foi tão importante nesse enfrentamento da pandemia. Pode seguir. Bem, o primeiro ponto é o seguinte: tempo considerado à disposição do empregador ou hora extra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a CLT anteriormente, todo o tempo que tinha, por exemplo, o tempo de almoço, o tempo que o trabalhador ficava ali para troca de roupa, a própria transporte dele da casa para o trabalho, do trabalho para casa, todo esse tempo ele era computado como parte da jornada de trabalho. E muitas vezes isso acabava se computando como hora extra. Então, com a reforma trabalhista, isso foi alterado. Lá no artigo 4º, e aí aqui da CLT, ele diz o seguinte: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Então, se ele está lá na empresa, ele estaria à disposição, correto? Mas com a reforma, ele diz o seguinte: aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressa consignada. Aí vamos lá no parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal. Aí entra aí uma série de momentos em que esse ponto, esse período aí computado, que ele estava na empresa, ele não passa a não ser computado. Tá? E eu trouxe 2 pontos específicos que, nesse período de pandemia, é de extrema relevância, que é o inciso 7 e o inciso 8. Quais são? Higiene pessoal e a troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O que significa isso? Gente, com o período de pandemia, a gente sabe que teve uma série de protocolos de higiene e saúde. Muitas vezes o profissional chegava no trabalho, ele tem que ir para o vestiário, se higienizar, tomar banho, trocar de roupa, colocar o uniforme para começar a atividade. Então, se são 8 horas de trabalho, esse período prévio de organização para prevenção, se fosse antes da reforma, isso já estava compondo como uma hora extra. Porque ele ia ter que chegar antes, que o horário dele, vamos supor, começaria às 8 horas, ou 6 horas da manhã aí para os trabalhadores rodoviários, ou para o pessoal, ou para a turma do agro aí até mais cedo, 5 horas da manhã, que ele chegasse antes, tivesse que, primeiro, tomar banho, se paramentar com todos os EPIs necessários para evitar a Covid,
o própria aferição de temperatura, isso tudo demanda tempo. A fila, porque quando tu vai fazer a aferição de temperatura, tu fica esperando, aí espera o outro, aí vai para a sala, aí não tem que aglomerar muito no vestiário, tem que aglomerar no banheiro, tem que tomar banho dois por vez, dependendo do tamanho do banheiro, enfim. Uma série de medidas que, se fosse na CLT, como era anteriormente, antes da reforma, isso tudo estava computando com hora extra. Agora imagina, essa quantidade de hora extra com a redução de capital e de recurso que a maioria das cooperativas tiveram nesse período de pandemia. Como é que ia ficar esse passivo? Aí vocês poderiam perguntar, mas doutor, Valber, se por acaso o governo poderia dar uma olhada nisso e entrar com uma medida provisória. Beleza, como teve uma medida provisória. Mas entendam só, quando você vai mudar da água para o vinho, é uma coisa. Porque você vai sofrer uma série de pressões, como houve diversas pressões agora nas negociações de algumas emendas trazidas pelas medidas provisórias que depois a gente vai ver lá na frente, que inclusive algumas delas não persistiram. E aí foi importante essa alteração na reforma trabalhista em decorrência desse item, que agora na pandemia, esse período aí prévio de arrumação, de ajuste, ele já não conta para hora extra. Então é menos um ônus que as nossas cooperativas e o setor produtivo ele passa a carregar em decorrência disso. Além, outro ponto essencial, e esse eu quero deixar muito bem frisado, que é o negociado sobrepõe o legislado. O que é que isso significa? Significa que na CLT, antes disso, antes da reforma, o que é que acontecia? O que era levado em consideração era o que estava escrito na lei. Apesar de haver previsões de contrato de convenção coletiva, para quem não sabe, gente, convenção coletiva é o seguinte, acordo e convenção coletiva. Convenção coletiva de trabalho são dois sindicatos que se reúnem, tá? E através nessa reunião, em assembleia e tal, e fazem reuniões de forma bem simples, que é mais complicado, obviamente, mas eu estou tentando exemplificar aqui de forma bem simples. É o quê? Os dois sindicatos, um defendendo os trabalhadores e outro defendendo as cooperativas, e aqui no nosso caso, o representante sindical das cooperativas é a OCB. A OCB reúne com o sindicato dos trabalhadores rurais, por exemplo. E nessa reunião pode ser uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva o que é? Vão pactuar as condições de trabalho. E essa pactuação de condições de trabalho, que podem ser melhores para ambas as partes do que está previsto na CLT, isso daí, essa convenção coletiva, depois de aprovada, ela era registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, e o que é que acontecia? Quando o empregador fizesse a contratação do seu trabalhador, ele tinha primeiramente como respeito a norma a convenção coletiva e depois a CLT, ou a CLT e depois a convenção coletiva. Pode perguntar. Pode perguntar. A primeira pergunta aqui, já que o senhor falou sobre a OCB, lembrando que a casa do cooperativo são duas casas, né? Uma é a OCB e outra é o SESCOP, né? Então, no que se trata de OCB, ela trata justamente da parte sindical das cooperativas. Sim. E a pergunta é a seguinte, não usar o chat, já teve uma participação no chat, daqui a pouco a gente dá uma lida, mas tem aqui, chamado no meu privado. Qual o papel da OCB enquanto sindicato no auxílio à pactuação das relações trabalhistas? Perfeito. Dentro do que a gente acabou de falar, o papel é o seguinte, todo sindicato, toda categoria, seja ela patronal ou seja ela de trabalhadores, ela tem um sindicato. Tá? Apesar de ter muita desvirtuação no papel sindical, tanto dos trabalhadores, que tem sido atacado aí durante bastante tempo, mas ela tem um papel fundamental de representar a categoria. E aí, no nosso caso aqui das cooperativas, quem representa a categoria das cooperativas é a OCB. E a OCB tem a competência por lei de fazer as convenções coletivas com a categoria dos diversos trabalhadores. Por exemplo, área da saúde. A área da saúde, a gente sabe que tem cooperativas da área da saúde. Os sindicatos dos trabalhadores da área da saúde, eles têm uma série de reivindicações. Diversas reivindicações. Se a OCB e as cooperativas de saúde não fizerem uma convenção coletiva com os trabalhadores, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer o que está na CLT.
Mas entendam que nem sempre o que está na CLT ela acaba atendendo às necessidades das cooperativas ou até das empresas, dependendo do setor. Então, a gente acaba ficando amarrado numa estrutura em que, em vez de facilitar o desenvolvimento econômico do setor produtivo, acaba sendo um entrave ao desenvolvimento econômico, ao setor produtivo, à produtividade, inclusive até a operacionalização do trabalho. Quer um exemplo? Um exemplo é o seguinte, o setor dos rodoviários. A CLT fala em 8 horas de trabalho. Só que o setor rodoviário, ele é, olha, 24 horas. O setor hospitalar é 24 horas. Se tu for pela CLT, tu vai precisar pactuar uma jornada diferente dessa. Tu vai ter que, por exemplo, no setor da saúde, tu vai ter que pactuar 12 por 24, 12 por 36. Para te pactuar isso, tu precisa ter convenção coletiva. Mas o que é melhor? É 12 por 24, por 36 ou 12 por 48? Um cara de plantão. Tu vai deixar a CLT decidir isso para ti? Não, o juiz, quando vê aquilo ali, ele vai decidir aquilo ali do modo geral. Ele vai decidir aquilo ali de forma no geral. Ele não vai entrar no detalhe da tua atividade. Ele vai dizer, não, é 12 por 36, é o que está na legislação. Pô, poderia ser 12 por 24, ia ser melhor para ambos. Então, para o trabalhador, que poderia ganhar mais ou ganhar menos, ou trabalhar numa outra empresa, enfim. Quanto para a cooperativa, que na cooperativa ela começa a ter uma estrutura melhor de pactuação e pode facilitar a cooperativa até a operacionalizar o seu trabalho, dar mais produtividade, gerar melhor saúde do trabalhador, começar a organizar melhor, gerar maiores escalas, enfim. Uma série de coisas que acabam facilitando na atividade da cooperativa. Então, qual é o papel da OCB aí? O papel da OCB é representar essas cooperativas na negociação com os trabalhadores. A OCB vai fazer da cabeça dela? Não. Ela vai ouvir aquela cooperativa dizer como é melhor para a gente operacionalizar isso aqui. Uma fábrica aí, uma cooperativa de beneficiadores de castanha, por exemplo, de cacau, que é uma cooperativa, criou lá, cooperativa de chocolate, vamos supor. Tu tens que ter uma jornada específica para aquela atividade, para ela funcionar, para ela não parar. Então, tu vai deixar a CLT dizer o que é melhor para ti? Não. Tu tem uma cooperativa, chama o Sindicato dos Trabalhadores. Olha, gente, é o seguinte, para a gente poder pagar os salários de vocês e ter condições, a melhor jornada é isso aqui. E a CLT, ela diz o seguinte, anteriormente, tu não podia fazer isso, mas tu ficava na mão do juiz. Por que tu ficava na mão do juiz? Porque ele ia pela lei, ela não ia muitas vezes pela convenção. Às vezes ia pela convenção, mas a prioridade era prever a lei. Quando a CLT veio com a alteração da reforma, e ele coloca que o negociado sobrepõe o legislado, ele vai começar a fazer o seguinte, não, peraí, me dá a convenção coletiva aqui primeiro. O que vale mais é a convenção coletiva. Depois, se tiver alguma nulidade, alguma coisa que seja contrária ao direito, a gente vai para a CLT. Então, a segurança jurídica das atividades laborais dentro da cooperativa e seus colaboradores é a convenção coletiva. Por isso que o papel primordial da OCB, dentro desta relação, é em construir as convenções coletivas para dar mais segurança jurídica para o trabalho das cooperativas em todos os setores. E aí a gente vai estar lá no parágrafo 3º do artigo 8º, olha só, isso está na lei, tá? Na CLT. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos seus elementos. O que é a conformidade dos elementos? Ele vai verificar o seguinte, espera aí, vocês fizeram essa convenção? Bora ver, essa convenção cumpriu todo o rito para fazer uma convenção? Cumpriu. Ele consultou todos a base dos associados? Consultou. Então a convenção está válida. Então ela é lei agora. Respeitando o disposto no artigo 104 do Código Civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima da autonomia da vontade coletiva. Gente, isso é um princípio muito caro. Sabe qual é o princípio caro? É que a intervenção mínima é que o Estado só vai se interferir nas relações de trabalho se tiver algum vício anulável na convenção. Fora isso, que prevalece a vontade coletiva. Eu vou citar um exemplo para vocês da modernização das coisas. Muitas vezes a gente cita exemplos estrangeiros para dizer, olha, por que isso funciona nos Estados Unidos e não funciona aqui no Brasil? Porque a relação entre sindicatos e trabalhadores, empresas e trabalhadores nos Estados Unidos, a grande maioria
é sobre o princípio da autonomia da vontade. Aquilo que é pactuado entre trabalhador e empregado é o que prevalece. Aquilo que é pactuado entre as cooperativas, no caso, a OCB, que seria o Sindicato das Cooperativas, o Sindicato dos Trabalhadores, é o que prevalece. Então, por que nós vamos deixar essa oportunidade de dirigir ou de estabelecer regras que sejam de melhores condições para facilitar as nossas atividades econômicas, tendo essa oportunidade que a legislação não dá para entregar na mão de terceiros? Por que entregar na mão de terceiros? Entregar na mão da CLT, entregar na mão da que o advogado do trabalhador entende que pode ser, entregar na mão do que o trabalhador acha que pode manipular lá a sua jornada de trabalho. Então, não vamos abrir mão. Então, o papel, aproveitando para responder a tua pergunta, aproveitando o papel da OCB, é de extrema importância no estabelecimento das regras de trabalho através das convenções coletivas. Tá. E o acordo coletivo, só para a gente fechar isso daí, o acordo coletivo, ele é a empresa, no caso, a cooperativa e os trabalhadores. Quando é que isso ocorre? Quando não tem sindicato específico que, porventura, represente esses trabalhadores. Tá? E a gente vai lá, no artigo 611-A, ele diz: a convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei. Olha lá, prevalência sobre a lei. Entre outros, dispuserem sobre jornada de trabalho. Quanta crise a gente não tem com jornada de trabalho em atividades que o cara tem que ficar, que o sistema é 24 horas. Mineração, transporte, agro, que tem um horário diferenciado. Banco de horas anual. Para quem não sabe o que é banco de horas, depois a gente vai explicar lá na frente com um pouco dos detalhes, é porque você deixa de pagar hora extras, você trata as horas trabalhadas por compensações, que pode ser o quê? Folgas, trabalhos em feriados, trabalhos em outros lugares. Né? Intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo entre a jornada. É 8 horas de trabalho que a CLT coloca, sendo 4 no primeiro, 4 no segundo, sendo que tu tem que ter no mínimo de 1 a 2 horas. Tu pode pactuar um intervalo menor, tu pode pactuar 30 minutos entre as jornadas. Entendeu? Entre outros que são importantes aí para essa atividade. Vamos lá. Aproveitando, doutor, tem uma participação no nosso chat. Por não. Se você se sentir à vontade, pode mandar algumas perguntas aqui no meu privado. Podem mandar também no chat. A pergunta é a seguinte: sempre vou para o campo devido ao meu trabalho. Passo geralmente, acho que tem alguma coisa a ver com hora extra, né? Sim. Passo geralmente uma semana fora. Como fica nesse caso? Só conta a hora que estou de fato trabalhando? Olha, bem, neste caso, sim, tá? O detalhe, falta a gente ter um pouco mais de detalhes aí nessas informações, aí está muito geral, tá? Então, pelo que tá aí pelo que eu entendi o seguinte: a pessoa vai para o campo, tá? E lá no campo, ele tem um momento de dormir, faz as atividades e volta. Se porventura, por exemplo, se ele fica à disposição do trabalhador direto lá, ele não pode sair, voltar para casa dele, hipótese alguma, ele vai ter que ser remunerado pelo período inteiro. Tá? Pelo período inteiro. Por quê? Porque ele ainda está sobre a atividade do trabalhador. Tá? Ele vai ter que ser remunerado pelo período inteiro. Eu vou dar um exemplo para vocês dos caminhoneiros. O caminhoneiro, quando sai para trabalhar, que ele faz uma viagem, ele recebe o salário dele, ele mais recebe uma diária, em decorrência dele estar ali à disposição. Essa diária é justamente devido a esse período que ele fica lá à disposição, que ele não pode retornar para casa. A CLT manda pagar tudo. Mas se a gente tivesse uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, a gente pode ser repactuado isso. Exemplo, ele fica livre para fazer qualquer atividade desde que ele esteja fora, por exemplo, do alojamento. Tem uma cidade próxima, a pessoa tem liberdade para ir na cidade, voltar, fazer o que tiver que fazer. Agora, se ele ficou proibido de sair do alojamento e ficar só lá no local onde ele trabalha, ele vai ter que ser remunerado porque ele está à disposição do empregador. Tá? Por isso que a informação ainda está muito, muito, muito geral, mas eu tentei citar 2 exemplos aqui que pudessem, porventura, de certa forma, exemplificar essa situação.
E aí, para vocês verem o quanto é importante uma convenção, um acordo coletivo. Porque no acordo coletivo, na convenção, a gente consegue fazer esse detalhamento da jornada. Então, peraí, como é esse campo? Ele fica lá no meio do mato, fica no meio da floresta, se for mineração. Não, ele é obrigado a ficar no garimpo lá de segunda a sexta, então tu vai remunerar ele de segunda a sexta pelo período que ele está lá. E o período que ele está aqui, ele vai ter que ficar com o período de folga. Tu pode fazer a compensação. Não, vamos fazer o seguinte, tu vais ficar lá pelas horas efetivamente trabalhadas, tu vais trabalhar, e o que tu ficar lá, a gente vai compensar isso depois no outro período de folga, ou tu vai fazer 15 lá, 15 aqui. Isso depende muito do tipo de contrato, do tipo de atividade, e a gente também tem que ver qual é a atividade, porque tem algumas regras específicas na CLT por atividade. Tá? Contrato de empreitada, contrato de várias outras atividades. Mas, em regra, se porventura, se não tiver convenção coletiva ou acordo coletivo que paute uma jornada ou paute uma dinâmica específica para aquele tipo de atividade, vai recair na CLT. E aí o ônus maior é de quem? É do empregador, no caso da cooperativa. Entendendo que isso, se ele for trabalhador seletista, se for cooperado, como eu disse no início, se for cooperado, aí o ajuste é com a questão da produção. Tá? E aí, por mais que seja cooperado, ele tem que observar as regras de saúde e segurança do trabalhador. Porque as regras de saúde e segurança do trabalhador, ele independe se ele é cooperado ou não cooperado. Se ele é seletista, no caso, se ele é colaborador, se ele é cooperado. Tá? Ficou bem dividido isso aí. Vamos para outro slide? Ainda eu trouxe... mais um. Outro slide. Bem, aí eu citei outros itens que pode ser negociado. Olha lá o caso importante. Representante dos trabalhadores. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Não tinha esse tipo de dispositivo na CLT anterior. Antes da reforma, né? Antes da reforma. Com a reforma, a gente começou a ter a possibilidade de negociar o teletrabalho. Tu imagina se não tivesse esse item aí na reforma, como é que agora, em período de pandemia, a gente ia renegociar o teletrabalho? Havia previsão? Ia ter previsão? Iam fazer arremedos de qualquer... não, a gente tem que dar um jeito. Sim, tem que dar um jeito é uma coisa. Outra coisa é você já ter um dispositivo legal, já ter uma certa experiência para algumas atividades, só que teve que adaptar para algo bem mais complicado e bem mais amplo, como é o caso da nossa reforma. Como é o caso da pandemia. Troca do dia do feriado, mais um elemento importante para se negociar, porque aí teve casos em que adiantou-se feriados em decorrência da disposição da jornada e das escalas de trabalho para os trabalhadores trabalharem nesse período de pandemia. Enquadramento do grau de insalubridade, é importante isso aí, porque já pensou, tu trabalha, a legislação ela tem 3 graus de insalubridade. 20%, 30% e 40%. Tu podes negociar esse grau de insalubridade pela convenção coletiva com os trabalhadores. Se tu não negociar, tu vai cair nas regras da CLT e da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Independente de qualquer coisa. E agora, na pandemia, teve médicos que trabalharam e profissionais de saúde que trabalharam em ambientes que hoje toda a cidade está insalubre. Porque a qualquer momento você pode pegar um Covid-19 se não tomar cuidado com as regras de segurança. Isso é um ambiente insalubre por natureza. Já pensou você trabalhando numa atividade que tem muita aglomeração? Você está numa atividade insalubre hoje. Se não tivesse a possibilidade de negociação prévia nas convenções coletivas, como é que a gente ia falar, ter que pagar insalubridade para todo mundo? As cooperativas e as empresas iam quebrar, porque hoje a gente vive num estado de insalubridade, que a qualquer momento pode ser acometido por um agente biológico. Diga-se de passagem, se você for na nova regulamentadora 95, que fala sobre as regras de salubridade, você vai ver lá quais são os agentes nocivos provenientes de salubridade, agentes químicos e biológicos, e agentes químicos e mecânicos. Agentes químicos, biológicos também caro. Quais são? A possibilidade do contato com vírus. Tanto é que os profissionais de saúde eles recebem, na sua maioria, percentuais de salubridade proporcionais às suas áreas de atuação. Ainda, lá no parágrafo 1º, só para a gente consolidar a importância do que é a convenção coletiva, acordo coletivo
e o papel da OCB aí nessa regulamentação e facilitação dos ambientes de trabalho e das regras trabalhistas. Lá no parágrafo 1º diz, no exame da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no artigo 8º. O que é que o artigo 8º disse lá que nós lemos? A prevalência da autonomia da vontade coletiva. Significa dizer que o que interessa é a relação tratada entre trabalhadores e empregados. E no 620, para finalizar esse item, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. O que isso significa? Porque não basta ser a convenção. Tu tendo a convenção, mas se tiver algo mais específico, a empresa pode pactuar com um acordo coletivo, a cooperativa pode pactuar com seus trabalhadores. E aí você vai ter uma dupla segurança. Tu tem a CLT, tu tem a convenção, porque a OCB já fez uma negociação dentro da realidade das cooperativas, e a cooperativa ainda pode fazer um acordo coletivo com melhores condições ainda do que a realizada em convenção. Tá? Pode passar. Jornada parcial. Olha, essa é uma outra inovação trazida pela convenção, pela reforma trabalhista. Agora, teve muitas atividades que tiveram que renegociar a sua jornada. Reduzir jornada, ou contratar com uma nova jornada, quem pôde contratar ainda, porque teve atividade que teve aumento de contratação, sobretudo na área da saúde, pelo aumento da quantidade teve muita gente contratando médico, contratando enfermeiro, que o pessoal ia saindo e tal. E aí, na reforma, ela já disse que poderia contratar em regime parcial, com duração até 30 horas semanais, entendendo que nosso regime é de 44 horas semanais, 8 horas diárias. Então, quando ele permite fazer uma contratação parcial, significa que o empregador e a cooperativa pode contratar para reduzir, em vez de ficar 44 horas, fica 4 horas semanais. Não precisa ficar a jornada inteira. Às vezes é uma atividade que o foco da atividade é só mais pela manhã ou é mais pela tarde, dependendo da atividade da cooperativa. Em vez de tu contratar o trabalhador para ficar 8 horas, tu vai pagar um salário cheio e tu não vai ter a produtividade necessária, tu faz uma contratação de o quê? De jornada parcial. O cara vai lá, a pessoa vai lá, cumpre 4 horas do trabalhador e acabou. Isso também foi uma inovação da reforma que na pandemia e na saída da pandemia, isso é um instrumento que pode ser utilizado pelas diversas cooperativas para tentar enxugar. Por quê? Porque aí ele tem a possibilidade de pagar proporcional à jornada. Se a jornada total, vamos supor que o salário é 2.000, hipoteticamente, numa jornada de 8 horas, tu contrata ele por 22, tu pode pagar R$1.000 por aquela jornada. Só de 4 horas, respeitando os direitos de férias e tudo mais. Entendendo que lá no parágrafo segundo, olha lá de novo, olha. Para os atuais empregados, ou seja, aqueles que já estão no regime, eles poderão adotar o regime parcial, mediante opção manifesta pela empresa e a forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Significa dizer que se agora no período de pandemia, algumas cooperativas quiserem adotar a jornada parcial, eles necessariamente vão ter que fazer uma negociação coletiva. O que é a negociação coletiva? Se valer do instrumento da OCB para chamar o sindicato da categoria dos trabalhadores para chegar no ponto comum para fazer uma jornada parcial numa determinada cooperativa. Doutor Valber, pode perguntar. Doutor Valber, normalmente a gente atende muitas cooperativas e há sempre um questionamento por que todas as cooperativas com CNPJ não estão cadastradas na OCB. Uhum. Aí elas ficam livres, tem a opção de se filiar ou não. Mas depois de tanto desses minutos da sua fala, o quanto é importante a sindicalização, o quanto é importante o registro, o quanto é importante, porque aí a gente consegue ter nossa assessoria jurídica, que a gente tem o apoio da doutora Lilian, a gente tem a assessoria contábil, tem todas essas informações. E o mais importante é saber que tem uma instituição que briga pelo cooperativismo. Perfeito. E protege pelo cooperativismo. Recentemente, a gente vem, nesse período da pandemia, esses problemas, e foi uma opção da gestão. Opção da gestão não... eu acredito que o cooperativismo, no geral, ele não foi tão afetado se comparando com uma empresa. Então, a gente passou pelas dificuldades, passamos. Sim. Mas não foi tão impactante enquanto as empresas. Então, a gente vê que teve cooperativas que contrataram, teve cooperativas que não demitiram, teve pessoas que conseguimos ter o mesmo nível de produtividade,
mesmo com o teletrabalho. Aí vê o nível de amadurecimento do cooperativismo no Pará, o que vem sendo praticado, e reforço a importância de se legalizar, a importância de ter uma representação sindical que lute, que busque. É o que eu costumo dizer, né? A nossa instituição, ela tem o eixo sindical, institucional e político. É extremamente importante a gente deixar isso claro. Agradeço a participação das pessoas. Se vocês também sentirem mais à vontade, podem também fazer a participação no chat. Eu já tenho uma segunda pergunta aqui para fazer, mas eu vou deixar o Dr. Valber continuar as suas considerações. Bem, foi importante colocar isso aí, porque se a gente for perceber, que acompanha o noticiário, vê que grande parte das conquistas e grande parte do que a gente consegue aprovação é em decorrência de grupos organizados. Isso é claro. Existem grupos extremamente fortes nacionalmente, né? Setores extremamente fortes nacionalmente. Eu vou citar o exemplo aqui dos representantes dos sucraleiros relacionados à produção de açúcar, né? O pessoal da Agro aí sabe muito bem disso. Por quê? Porque eles têm uma organização extremamente forte e pressionam mesmo para que, não só na defesa dos seus interesses, e grande parte dessas reformas trabalhistas, desses instrumentos trabalhistas, foram sindicatos empresariais que pressionaram o governo pela simplificação das normas trabalhistas. Para que essa simplificação ela se reflita numa maior produtividade, numa maior geração de riqueza e de desenvolvimento desse nosso país. E o cooperativismo está inserido nisso aí. E não só está inserido, como a próprio papel da OCB e o papel do SESCOP está diretamente nessa luta, nessa guerra. Quanto mais forte tiver, quanto mais fortalecido tiver, consegue fomentar e estabelecer ambientes jurídicos mais seguros através das convenções coletivas, onde as cooperativas não fiquem mais preocupadas preocupadas não seria esse o termo, mas elas se sentiriam mais seguras a desenvolver as suas atividades, porque passa a ter essa blindagem. Porque, como eu disse no início da minha fala, você que está na ponta, o cooperado está na ponta, o presidente, o contador, sabe melhor do que eu isso, que o custo da mão de obra chega a ser quase a ser 180%. Não é só o salário dele. Tem um salário, tem os encargos. Então, se a gente não criar mecanismos para que aproveite da melhor forma possível essa mão de obra, vai ficar cada vez mais caro a mão de obra. Isso impacta diretamente na arrecadação, impacta diretamente na atividade, impacta diretamente na cota-parte, impacta diretamente na distribuição dos lucros, enfim. Tudo. Então, otimizou o sistema de trabalho, você está dando, além de você dar segurança jurídica, você também está dando otimização do sistema produtivo. Isso daí é uma regra muito clara. Bem, vamos continuar. Jornada parcial, pode mudar o nosso próximo. Banco de horas e compensação de jornada. Esse aqui é o banco de horas. Já existia na reforma, obviamente, compensação de jornada também, mas com a reforma ele traz outras características aí mais importantes, que é o quê? Que é a possibilidade do banco de horas da compensação de jornada poder ser feito por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por acordo individual escrito com o trabalhador direto. E isso me traz, e aí eu vou trazer aqui rapidinho para a gente dar uma olhada na regra. O artigo 59 diz o seguinte: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. Tá? Poderá ser dispensado o acréscimo, ou seja, se fizer um acordo individual, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, aquelas 8 horas podem passar a 10 ou pode passar a 9, se tiver acordo. Se essa hora é excedente, ele pode ser compensado num outro momento, com uma folga, com final de semana a mais, com feriado a mais. Porque o que acontece? Dependendo da atividade, tem atividade que é sazonal.
Um determinado período precisa de muita gente trabalhando e tem outro período que precisa de pouca gente trabalhando. E às vezes, quando não tem acordo de banco de horas, o que é que acontece? Naquele muito período trabalhando, o cara paga muita hora extra. E quando ele está no período de pouca gente trabalhando, o que é que acontece? Ele paga o salário fechado para o cara. Então, o que ele poderia fazer? Ele vai em vez de ter esse custo de hora extra, ele faz o seguinte, ele faz um banco de horas para que naquele período que tem uma redução maior, ele já vai poder compensar com diária, com folga, enfim, com vários outros mecanismos aí para o trabalhador, para que a cooperativa não fique pagando muita hora extra. Tem alguns setores aí que a hora extra é intensa, pelo menos as que são regulares. O setor transporte é com hora extra absurda. Tu tem uma jornada aí, o cara começa às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, a primeira viagem, vai terminar lá 23 horas. Se tu dividires isso aqui, tu vai ter 9 horas de manhã e 9 horas à noite de trabalho, e aí gera hora extra. Não tem como, ou espera. Isso é entre outras atividades que necessariamente acaba gerando hora extra. E aí, mais uma vez, a legislação traz: poderá ser dispensado o acréscimo de salário, lá no parágrafo 2º, por força de acordo e convenção coletiva de trabalho. Olha a importância da convenção e do acordo coletivo de trabalho. O excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro. Então, por exemplo, na segunda-feira que o ritmo é maior, o cara trabalha 10 horas, na terça, ele pode trabalhar 6. Ele compensa. Ou ele trabalhou aqui, em vez de 44 horas semanais, que é a regra, ele trabalhar 50 horas semanais, essas 6 horas na semana que vem ele já pode deixar de ir. Por exemplo, ele vai trabalhar de segunda a sexta, o sábado ele já não vai mais. Então, são formas que tem para poder deixar de pagar hora extras, que é um custo. A hora extra é 50% a mais da hora normal. Tá? Então, mas isso vai poder o quê? A não ser que seja através de acordo coletivo ou acordo individual. E esse acordo é importante porque quando a gente traz para a pandemia, quantas pessoas não tiveram aí que trabalhar mais tempo para poder suprir a redução de pessoal, sobretudo para aqueles que estavam em grupo de risco e tiveram que sair, né? E tiveram que ficar em casa, e os que tiveram que trabalhar acabaram trabalhando mais. Quem teve banco de horas pôde negociar. Quem não teve, aí não teve como fazer, em decorrência da ausência aí de acordo escrito ou convenção, acordo individual. Tá? Essa é a importância do banco de horas e da compensação de jornada. Vamos lá. Vamos. Teletrabalho home office. Olha lá. Imagina só, em 2017, já estava se falando em teletrabalho home office. Todo mundo disse, isso é precarização do trabalho. Alguns sindicatos de trabalhadores começaram a dizer que será precarização do trabalho, quero explorar o trabalhador, trabalhar em casa, o custo do trabalho vai ficar por conta do trabalhador, enfim. Mas agora a gente está se vendo tendo que se reinventar no teletrabalho e no home office. Olha só, se não tivesse isso lá, na nossa reforma trabalhista que ocorreu, agora, imagina a confusão que ia ser para poder alterar essa regra. Olha a pressão dos sindicatos, que ninguém quer perder. Ninguém vai querer perder. Ninguém quer perder. Como é que a gente ia deixar de ajustar isso aí? Mas ainda bem que estava previsto já aí com a reforma trabalhista, dizendo que considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, ou por sua natureza, não se constitui um trabalho externo, como um trabalho externo. Ou seja, ele está lá na casa dele, fazendo atividade, se protegendo da saúde, mas aí ele já está devidamente enquadrado. Lógico que com as medidas provisórias que vieram agora no período de pandemia, eles fizeram alguns ajustes dessas conquistas que já estavam previstas. Porque aqui, por exemplo, ele pede uma pactuação com o trabalhador. Olha, o comparecimento às dependências do empregado para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Aí vem o 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual do trabalho. Então tem que ter conversa, tem que ter acordo, tem que ter conversa com o trabalhador, que especificará atividades que serão realizadas. E a alteração do regime presencial e do teletrabalho, lá no parágrafo 1º, poderá acontecer desde que haja mútuo acordo entre as partes. O que é que as medidas provisórias vieram e fizeram depois?
a 927, a 936. Eles só tiraram alguns trechos, que depois a gente vai ver, que aí ele diz que precisa de um ajuste mútuo, mas na reforma. E as medidas, por conta da urgência, ele fica por conta do empregador. O empregador está precisando, não, vai para tua casa que tu vai ter que trabalhar de lá. Não precisa ter todo esse protocolo de ter que negociar, eu estou a fim de ir, não quero, não posso, tem que ver como é que vai ficar em casa, como é que vai pagar a internet, a energia, porque a primeira coisa que o trabalhador pergunta, tá, é a minha internet, e a minha energia, e o meu custo, né? E o computador, como é que vai ser? Isso se torna ajustado de forma de mútuo acordo, entendendo que, inclusive, tudo que for pago ou disponibilizado para o trabalhador no seu trabalho, já estava previsto lá, isso não significa salário, equipamento da empresa, quando tinha esse dispositivo. Tá, então já estava previsto. Então, quando eu tinha dito que, logo no início, que a reforma trabalhista ela foi importantíssima para o enfrentamento do Covid-19, é porque lá, com a inovação trazida, ela deu a base das dinâmicas atuais em decorrência da pandemia. Como eu disse, uma flexibilização maior para plano de horas, a possibilidade da negociação coletiva, a possibilidade da prevalência do acordo sobre a própria legislação, o teletrabalho, o próprio home office, a jornada parcial. O que a gente está vendo hoje na prática, de forma agoniada, soldada, nada mais é do que atividades que já estavam previstas na CLT, que muitas vezes não estavam em uso em decorrência de uma série de questões, mas que agora ele foi obrigado a ser utilizadas para esse período de crise de saúde pública. Pode mudar. Aí eu falo mais algumas coisas de teletrabalho, sobretudo a responsabilidade, olha lá, disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas do empregado, serão previstos em contrato escrito. Tá? Então, precisa deixar, sendo que as utilidades mencionadas, ela não integram a remuneração do empregador, porque senão, deu o computador, deu não sei o quê, já vai querer incluir como remuneração para uma possível rescisão, já ter que pagar em decorrência disso, enfim. Que às vezes, não, tá teletrabalho, deixa que a tua energia, a tua internet eu pago. Pode ser que lá na frente o trabalhador queira, não, isso aqui era salário-utilidade. Ele pagava habitualmente, aí ele soma lá, pagava, vamos supor, R$200 de energia, começou a trabalhar em casa, aí o empregador botou um ar-condicionado, um computador, uma internet, uma linha telefônica. Nessa brincadeira aqui, aumentou a energia dele e passou para 500. E mais a internet passou para 100. É R$600 por mês, pagos indiretamente. O que poderia acontecer se não fosse com a reforma, isso aqui entraria como salário-utilidade, ia somar o salário numa eventual rescisão, isso aqui ia contar para a rescisão do trabalhador. E com a reforma, tirou isso de cogitação, ficando somente o salário mesmo normal. Bem, pois não. Home office, ele consegue atingir todos os níveis da cooperativa? Ou Depende. Existem restrições? Existem restrições à atividade. Né? Por exemplo, tem atividade que tu vai ter que fazer diretamente no local de trabalho. Né? E isso é muito mais por adequação. Por exemplo, se tu tem uma cooperativa de, vamos supor, produção de chocolate, tu pode ter teletrabalho? Na minha opinião, pode. Tu não precisa ir para o ambiente da fábrica, do local onde tu faz os bombons de chocolate, para fazer. Tu pode, cada cooperado ou os trabalhadores, olha, é o seguinte, tu vai para tua casa, tu vai só embalar. Tua casa vai chegar o produto, tu vai embalar e manda de volta. Isso pode. Pode fazer teletrabalho. Tá fazendo na casa dele, devolvendo. Tá? Um pessoal da reciclagem. Da reciclagem já não teria como. Não teria como. Não teria como. Porque tem a coleta, tem a separação, tem o beneficiamento, tem tudo isso aqui. Ó. Que não configura o trabalho externo. É isso mesmo. E aí, o trabalhador tem mecanismo de fazer esse controle. Ele pode fazer o controle, por exemplo. Não, tu vais fazer, mas para garantir a produtividade, eu vou botar uma câmera na tua casa para ver se tu está preenchendo todas as medidas necessárias aí de segurança e saúde, porque depende muito da atividade.
Sem contar que as atividades de escritório, por exemplo, atividades de escritório, a grande maioria elas podem ser para teletrabalho. Até a de saúde, teve uma flexibilização aí por conta do Conselho Regional de Medicina, que eu acho que, como eu disse anteriormente, é algo que estava previsto o teletrabalho e agora foi regulamentado a telemedicina, que poderia ter sido uma medida implementada pelo SUS há muito mais tempo. Teve municípios aqui, por exemplo, o município de Belém teve a telemedicina. Criou mecanismos aí do telefone, como é que tu tá, consulta. Agora imagina para uma questão complicada como a Covid. Será que a gente não poderia ter uma telemedicina para um atendimento bem mais simples? Se o cara tá com uma dor de cabeça ou sei lá, eu não sou médico, mas assim, algumas medidas, protocolo, que às vezes o médico nem olha para o paciente, a gente sabe relatos disso, o cara chega lá, sim, diga o que é que você tem. Ah, dor de cabeça, tontura, não sei o quê, ele já vai abaixar a cabeça, toma. Pega uma dipirona, uma sei lá o quê, toma aí, fica em casa. Tu desafogava o sistema. E foi preciso uma pandemia para a gente fazer o novo normal, como disse o Júnior brilhantemente no início da fala. Então, e para as cooperativas isso também pode acontecer, e em diversas atividades, desde que tenha essa possibilidade de comunicação, meios telemáticos, de controle da atividade. Acredito que seria uma quebra de paradigma, porque hoje a gente utiliza tantos aplicativos de comunicação, né? E eu lembro que se cogitou criar um aplicativo específico para o médico. Sim, mas tem umas plataformas específicas para isso já. E aí tu falaste interessante da questão da quebra de paradigma, porque a quebra de paradigma ela se dá em diversos sentidos. Ela se dá nas condições de saúde e higiene pessoais, que a gente percebeu que a população, infelizmente, não tem o hábito de lavar as mãos, de higienizar. 2, o uso da tecnologia de forma profissional e funcional, que muitas vezes o uso da tecnologia é somente para lazer, rede social, essas coisas. E terceiro, todas as empresas, todas as cooperativas passam a ver a tecnologia, podem ver a tecnologia de outra forma. Que, por exemplo, através da tecnologia, a gente começa a perceber que a gente pode criar diversos outros mecanismos e atender diversas outras pessoas. Exemplo aqui, no momento que a gente está. Em outro momento, sabe o que poderia acontecer? A gente ia ter que reservar um auditório, ia ter que vir companheiros aí cooperados das diversos pontos do mundo, daqui do nosso estado, pagar passagem, pagar energia, pagar não sei o que, estadia, para vir aqui fazer um curso e depois ir embora. E a gente está com uma ferramenta de teletrabalho, que não deixa de ser um teletrabalho, atendendo aqui os diversos rincões, basta a gente ter um celular e uma internet. E além da região norte ter essa particularidade, a gente tentar chegar nos locais, que um exemplo é o telefone rural, né? Sim. Às vezes a gente consegue se comunicar com cooperados do interior via os aplicativos de comunicação e às vezes não consegue ligar. Mas assim, a gente tem essa dificuldade. Se choveu, a internet não pega, o telefone não pega. Então eu acredito que a educação à distância ela tem muito a crescer na região norte. Sim. A gente depende de uma capacidade instalada, depende de uma boa internet, de uma boa conexão, até de um bom telefone. Mas não vejo como se não tem mais volta. Não, isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem, é uma forma que a gente tem de otimizar o nosso tempo, né? Porque a gente pega aí uma produtividade que poderia ser feita uma reunião. Olha, eu vou citar um exemplo. O mercado financeiro está preocupado, tenho acompanhado algumas coisas relacionadas às empresas com relação ao teletrabalho. Tem o Banco do Brasil, salvo engano, eu estava vendo uma notícia, o Banco do Brasil ele já vai desativar uma quantidade significativa, aí um percentual, acho que parte de 20% dos seus escritórios por conta do teletrabalho, porque ficou mais barato. Então ele vai desocupar uma série de salas porque ficou mais produtivo para as pessoas ficarem em casa, porque no nosso trânsito hoje maluco das grandes cidades, falando das atividades do meio urbano, o que acontece? Tu perde mais tempo se deslocando no transporte público ou muitas vezes de carro, para estacionar, o estresse, e às vezes tu trabalha na tua casa, mesma coisa que tu vai fazer lá, tu vai fazer na tua casa, com mais produtividade, com maior qualidade de vida, tá próximo dos teus filhos, da tua família e tudo mais. E aí eu acho que é um paradigma que ficou, o teletrabalho é algo que ficou, e aí vai uma dica para as cooperativas, pensar um pouco mais
na questão não só do teletrabalho, e eu não falo só teletrabalho, mas os mecanismos de telemetria para uma série de deliberações. Quer ver um exemplo? Quero fazer uma assembleia. Hoje tu pode fazer uma assembleia pelo Teams, como a gente está fazendo aqui. Tá todo mundo aqui. Se tu pedir para todo mundo abrir o vídeo, a gente faz a pauta, apresenta o slide, faz uma assembleia. Não precisa mais, não tenho quórum porque não apareceu fulano. Falta quórum porque não apareceu ciclano. Outra, preciso fazer uma reunião com todos os meus colaboradores. Não precisa tu botar todo mundo numa assembleia. Todo mundo tem celular hoje, atividade. Vamos fazer uma videochamada na plataforma tal, fazer uma reunião e passar para todo mundo. Por quê? Porque tu pode gravar isso no aplicativo, tu pode compartilhar os documentos, tu tem como certificar a presença dele, porque tu tem a relação de quem está presente, tem a relação de nome, de login e tem a relação física. Porque pede para ele, mostra a tua foto aí para ver se é mesmo tu que está aí. Printa, grava, fala. Então, tu tem uma série de mecanismos para fazer reuniões e agendas e assembleias e reuniões de trabalho que fica mais econômico. Exemplo aí, uma atividade de campo que uma colega acabou de colocar aí para gente. Poxa, tu tem uma cooperativa de mineração, vamos supor, aí tu está com 3, 4, 5 pontos. Olha, precisa dar uma informação, dividir com todo mundo uma determinada decisão. Vamos fazer uma reunião, uma assembleia aqui da cooperativa. Olha, eu quero falar só com os colaboradores. Põe aí na rede, consegue a internet. Hoje tem internet a rádio, a satélite, o cara leva para qualquer canto do Brasil, do país, e faz as suas atividades. Sai mais barato do que mandar um aviãozinho buscar o cara lá dentro do garimpo, sei lá, da onde for, para poder trazer para um local para fazer. Então a gente se redefiniu nesse novo normal. Vamos lá. A gente está preocupado com o tempo, porque a conversa vai gostosa e eu falo pra caramba. Se vocês acharem que estiver ruim, pode dizer um tá horrível aí que eu tento melhorar. Bem, duas coisas aqui interessantes. Fracionamento das férias em períodos, tá? Aí há a possibilidade de fracionar em 3 períodos, sendo que num deles tem que ter pelo menos no mínimo 14 dias, e aí pode ser 14, 7 mais 7. Anteriormente, antes da reforma, não poderia isso. Antes da reforma, tinha que ser somente 2 períodos, no máximo 2 períodos de 15 dias. E aí nós temos hoje a possibilidade de fazer o fracionamento de menor tempo, em 10 dias. Se bem que a MP que autorizava isso já caiu, que depois eu vou detalhar. Mas o que eu quero dizer, isso é mais uma inovação da reforma trabalhista que serviu para agora, para esse período de pandemia. A rescisão por acordo entre as partes, também é uma novidade da reforma, que é o quê? Que é o trabalhador, entre acordo com a empresa, com a cooperativa, e dizer, olha, não dá mais para mim, tá, não dá, vamos ver como é que a gente faz para rescindir, e aí os valores que são os mais caros, que é os 40% que é a indenização no fundo de tempo de garantia, e o próprio aviso prévio, ele pode ser pago pela metade, quando esse acordo é feito entre as partes. Antes não havia essa possibilidade, inclusive, quando tinha esse tipo de negociação, que ia fazer esse acordo em juízo, muitas vezes as partes eram acusadas de conluio e tudo mais, enfim, tentando fraudar a justiça do trabalho, mas nesse caso agora não. Agora há a possibilidade desse acordo entre as partes, e aí isso é menos um custo significativo para os empregados, também nesse período de pandemia aí, quem vai precisar, infelizmente, aí dispensar, essa é uma alternativa que pode ser utilizada aí pelas cooperativas no trato com seus colaboradores. Vamos lá. Outro detalhe, esse aqui também é importantíssimo, desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece? Acontece que quando havia as dívidas trabalhistas, o que acontecia? O juízo de cara já mandava pegar a relação dos sócios, bloqueia a vida dos sócios, todo mundo. Ou paga, ou vai para o bem dos sócios. Aí lá vai ter que brigar, o advogado da cooperativa tem que apresentar que não participou, que às vezes que não estava, ou apresentar um bem a penhora, ou chama a cooperativa para ratear o prejuízo e tal. Com a alteração e a criação da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica feita pela reforma, o que acontece? Ao processo de trabalho se aplica-se a regra do Código Civil. O que acontece? Para te fazer a desconsideração da personalidade jurídica, o que significa? Tu tem a cooperativa. Deixa aqui só por rabiscar, que eu adoro falar rabiscando. Tu tem a desconsideração da personalidade jurídica. A cooperativa, vamos lá, a COP
Sescop Amigos. Tem o CNPJ lá com seus 20 membros. Esses 20, cada um tem seu CPF, correto? Aí ele fez um contrato lá e o colaborador entrou no Ministério do Trabalho e executa a cooperativa a pagar 50 mil. Vamos lá, 20 mil. A cooperativa está sem produção e coisa e tal. E aí não consegue pagar, ver todas as contas. O que é que acontecia antes? Ia direto para o CPF dos sócios. Os sócios tinham que pagar. E cada um mil, às vezes pegava um sócio que tinha patrimônio, tudo que estava no nome dele, o cara acabava pagando. Com a desconsideração, vai ter que provar em juízo que a cooperativa não pagou por pura fraude ou por algum tipo de motivo que acaba levando o juiz a desconsiderar a personalidade jurídica, porque ela estava sendo utilizada de forma ilícita para poder chegar no patrimônio dos sócios. Então, essa é uma forma de blindar os sócios. Tá? Isso é importante porque, olha só o quanto foi importante. Isso é importante por quê? Porque agora, nesse período de crise, se porventura tiver algum revés trabalhista na empresa, o que vai ocorrer? A própria empresa, algum revés na cooperativa, a própria cooperativa vai poder se valer aí da desconsideração da personalidade jurídica, em que os bens dos sócios já vão estar um pouco mais blindados, tá? Porque precisa passar por todo um processo de contraditório, demonstrando que a empresa se valeu das suas condições, de que a cooperativa ela passou a ter a sua atividade, que não foi nenhum tipo de má-fé e que realmente ela deixou de pagar devido às condições que o mercado não permitiram, mas que está ali querendo pagar e tudo mais. Então, tem que demonstrar a boa-fé e que não havia fraude nem má-fé nenhuma. E assim protege o patrimônio dos cooperados, o patrimônio dos sócios das cooperativas. Tá? Bem, gente, esses itens que eu coloquei para vocês foram itens que a gente identifica como artigos e inovações da reforma trabalhista que hoje se reflete diretamente na pandemia e que foram primordiais para esse enfrentamento. Por que foram primordiais para esse enfrentamento? Porque foi o que deram a base de alguns ajustes. E os ajustes que foram feitos agora, no período da pandemia, de forma um pouco mais emergencial, eu posso dizer para vocês que foram ajustes finos. Por que ajustes finos? Foram ajustes no sentido de que, enquanto as regras na CLT com a reforma, ele permitia, mas era necessário ter um acordo coletivo, ter uma convenção coletiva, ter algum tipo de ajuste para que pudesse se efetivar essas inovações ou esses instrumentos trazidos pela reforma, nas medidas provisórias no âmbito da pandemia, o que acontecia? Ele começou a dar mais velocidade para isso. De que forma? Ele começou a não ser necessário o acordo necessariamente. Era preciso, basta o empregador tomar a iniciativa. Porque o que está em jogo aí não era só os postos de trabalho, mas a saúde financeira das cooperativas e das empresas e das atividades produtivas. Porque se tivesse um impacto significativo, poderia, inclusive, a falência e acabava o posto de trabalho, acabava o emprego, acabava tudo, e a cooperativa tendo dificuldade aí de se sustentar. Bem, na pandemia tiveram duas medidas provisórias essenciais aí nesse enfrentamento, dentre diversas aí de vários outros assuntos, mas essas duas especificamente. Uma é a medida provisória 927, editada em 22 de março de 2020, que infelizmente ela expirou dia 19 de julho de 2020, tá? Final de semana passado, o Senado e o Congresso não reeditou, não aprovou a medida provisória, elas são 60 mais 60 dias de validade. De 22 de março agora ela precisaria ser aprovada a medida provisória para ser transformada em lei. Infelizmente aí não teve consenso aí nas bancadas para que tivesse essa aprovação, que depois a gente vai ver foi a maior perda que o setor produtivo teve, na minha opinião, uma vez que essa pandemia ela não vai parar ainda. A gente sabe que até ter uma vacina efetiva, todo mundo vai funcionar meio mastro. Para quem não sabe, aí a vapor vão estar funcionando ali com o freio de mão puxado, porque a qualquer momento a gente reza para que isso não aconteça. Mas se tiver uma reinfecção ou um índice aumentado aí de contaminação, vão ter que fazer lockdown de novo. Aí, olha, problema novamente. E aí nós temos
a necessidade de manter essas iniciativas. Infelizmente, a 927 não foi reeditada, mas é necessário a gente falar, porque ela fundamentou aí grande parte de algumas atividades, inclusive alguns, não sei o caso das cooperativas, mas algumas se utilizaram delas para manter as suas atividades no dia a dia. Essa medida 927, ela dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade, reconhecido pelo decreto, né? E a outra medida 936, que é o Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda contra a calamidade pública, que é reconhecida pelo decreto. Essa segunda, 936, do benefício, ele foi especificamente para a gente tratar sobre a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho e pagamento emergencial. Foram os principais. Esses foram os principais, tá? Itens. Vamos lá para o 927 para a gente avançar. 927, 22 de março. A 927, ela tem como papel inicial a simplificação da adoção do teletrabalho ou home office. Lá no artigo 4º da 927, que infelizmente já expirou, agora esse final de semana que passou, 19 de julho, foi o último prazo, ela tem aí, lá no próximo slide, ela tem aí, durante o estado de calamidade, parágrafo 4º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Lembra que quando eu li na CLT, ela dizia que era preciso um acordo entre as partes para mudar do regime normal para o teletrabalho, uma negociação coletiva. Aqui no 927, ele não diz que precisa de acordo, ele diz simplesmente que o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime. Então, não precisa passar pelo processo de negociação, que aí precisa de uma Assembleia dos Trabalhadores, os trabalhadores concordarem. E aí, se não tivesse isso daí, essa manutenção, como é que ia fazer o teletrabalho? De que forma ia ter que se adaptar para o home office? Então, para vocês verem que foi com base no que estava previsto na própria regra da CLT, com a reforma, em que teve que fazer aquele ajuste fino que eu disse, na medida provisória, para que a gente pudesse, de forma emergencial, até porque as condições não davam tempo de esperar, não tem nem como fazer assembleia em período que não podia ter aglomeração. Então, a necessidade era que o empregador, no caso as cooperativas, pudesse fazer essa alteração. Outro item também que foi importante nesse enfrentamento, que é a antecipação de férias individuais. Ou seja, muitos empregadores fizeram antecipação no período de férias para esperar saber que pé estava isso, porque no início ninguém sabia se ia ter vacina, se ia ter remédio logo cedo, se não ia ser, e muitos se valeram da oportunidade de fazer antecipação de férias, né? Sendo que essa antecipação, por essa medida provisória 927, elas poderiam ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias, tá? O pagamento delas do texto de férias poderia ser até a última parcela do 13º, ou seja, tirou férias agora em maio, no período da pandemia. Aquela parcelinha lá, o texto de férias, ele vai poder pagar até o 13º, até a última parcela do 13º, que vai ser lá por dezembro, tá? Vai ser lá por dezembro. E o valor referente às férias, que é o salário daquele período que está de férias, ele poderia pagar até quando voltasse das férias. Então, isso era uma forma que eles tinham de reduzir a ida do trabalhador para as cooperativas, no caso, para as atividades, para que eles ficassem mais em casa, reduzisse a marcha de produção, para que não tivesse uma quebra geral, porque não adianta ter uma produtividade alta e não tivesse consumo, porque fechou tudo. E foi um mecanismo que teve aí para dar um break. Só que, infelizmente, nós não tivemos uma resposta muito rápida com relação ao tratamento do Covid. Isso tem demandado um período de adaptação, levaram aí 90 dias, 120 dias, e nós ainda estamos nesse estado de restrições de ir e vir, restrições de produtividade, de produção, tanto que algumas atividades econômicas em algumas cidades já estão voltando a uma nova normalidade, né? Não 100%, mas está voltando ali aos poucos, mas mesmo assim não é aquela marcha que a gente vê. A gente sabe, a gente vê nas ruas. Quando a cidade está fervilhando da atividade econômica, a gente percebe quantidade de veículos, quantidade de gente andando, quantidade de gente comprando, quantidade do povo se movimentando. A gente percebe que isso ainda está a passos
moderados ainda, né? E aí essa antecipação das férias individuais na negociação de períodos futuros, ela foi importante, né? Sendo que lá no parágrafo 2º, olha, lá as férias, artigo 1º, não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, ou seja, ele só pode gozar acima de 5 dias. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Significa o que isso? Significa que o empregador ainda vai fazer 1 ano, ele pode antecipar essas férias, para não esperar ele fazer 1 ano para depois liberar as férias para o empregado. E no parágrafo 2º tem o adicionalmente, o empregado e o empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros. Por exemplo, olha, tu vai ficar aqui na empresa, eu não vou te demitir agora, os teus próximas férias seguintes, eu posso te adiantar logo para te ficar 2 meses em casa. Aí evitar uma maior circulação de pessoas, né? Mas isso mediante acordo escrito. Ainda, o grupo de risco fica priorizado pelas férias, né? O empregador poderá suspender as férias ou licença não remunerada dos profissionais da área da saúde, até porque nesse período de pandemia o profissional da área da saúde era mais requisitado de todos, inclusive teve até um déficit aí pela quantidade de profissional de saúde que ficou doente, foi preciso se afastar e depois teve que voltar. Então isso também foi algo que não tinha como dar folga nem férias para esse profissional nesse período. Lá no parágrafo 1º do artigo 7º, nós temos o empregador poderá optar por efetuar o pagamento, como eu disse para vocês, do adicional de férias após a sua concessão, o terço, até a data que é devida à gratificação natalina. Então, o terço de férias pode ser do período após a concessão até dezembro, que é o último período da gratificação natalina. Como também o valor das férias pode ser até o 5º dia útil do mês seguinte. E a concessão de férias coletivas. Para te poder ter férias coletivas nos moldes da CLT anterior, tu precisa ter convenção coletiva, acordo e tudo mais. Aqui nesse caso, na 927, na MP, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas, sendo que deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas. Na CLT, ela manda notificar com 15 dias de antecedência. Nós sabemos que, com a sua fala até agora sobre a medida provisória, sabemos que não é uma realidade das cooperativas que elas tenham empregados. Sim, sim, sim. Mas isso não quer dizer que é uma forma de estar se educando, estar se informando e já saber que as responsabilidades são grandes. São, porque quanto maior, né? Quanto maior o tamanho da cooperativa, mais responsabilidade ainda. E assim, a gente tem que entender que quando você pega as relações entre os próprios cooperados, muitas dessas questões, elas também se referem à saúde do trabalhador. Por exemplo, tu não vai botar o cooperado a fazer, por exemplo, 2 anos direto de atividade sem nenhuma folga, né? Tu pode pactuar esse período. Como também, da mesma forma, tu tem cooperativas de maior porte que têm empregados. E eles vão querer, no mínimo, um tratamento isonômico. Por quê? Quer dizer que muitas vezes, em cooperativas maiores que têm empregados, e aí vocês têm essa realidade, geralmente os cargos de direção são ocupados por cooperados. Mas os cargos operacionais não são mais cooperados. Talvez são colaboradores. Então, aí tem a isonomia da atividade, do ambiente de trabalho, por menos as próprias férias, os próprios finais de semana. Lógico que o comprometimento maior do cooperado, porque é o seu negócio, é a sua atividade, é o seu patrimônio que está ali, ele acaba tendo um comprometimento maior e não vai tirar, às vezes, 30 dias, vai tirar 15, 10. Eu sempre falo, é uma relação de ganha-ganha. Não é uma relação de perde-perde. Ser cooperado, se filiar a uma cooperativa, tem a figura do dono, né? De domingo a domingo. Dois dias na semana, domingo a domingo. É trabalho árduo. E aí, essa questão do domingo a domingo é interessante porque tem aquele ditado, né? Que o boi só engorda sob a vista do dono, né? Então, o cara saiu um dia, o gado não engorda de jeito nenhum. Bem, pode passar. O aproveitamento e antecipação de feriados também, houve a possibilidade aí de algumas cooperativas e alguns empregadores
antecipar feriados e dias santos, desde que negociado os dias santos com o trabalhador e acordo individual. É importante a gente perceber que em todos os dispositivos relacionados às relações de trabalho, eles falam não só em lei, mas eles falam em acordo, convenção e acordo coletivo. Acordo individual, convenção e acordo coletivo. A cooperativa quer fazer acordo individual? Faça. Mas se você vai fazer acordo individual, tu vai acabar caindo no papel, tu vai acabar caindo na CLT, porque tu não vai ter como flexibilizar mais além do que está na CLT. Mas quando tu vai fazer isso num acordo coletivo, uma convenção coletiva, tu acaba tendo um papel de pressão e de rediscussão do coletivo muito maior, que acaba prevalecendo uma série de situações que facilitam para o setor produtivo. Criam menos ônus, otimizam, criam um sistema mais operativo no dia a dia. O banco de horas, nós temos aí o banco de horas também. Qual é a diferença? Que no banco de horas na CLT, ele precisa de 12 meses, e aqui é no máximo 6 meses. Pode fazer o banco de horas em até 6 meses. Ó. Fica autorizados a interrupção de atividades pelo empregador, a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado. E o acordo coletivo, desde que tenha por meio de acordo coletivo, individual ou formal. Olha lá, acordo coletivo individual para ter banco de horas. Tá? E a compensação no prazo de até 18 meses contado do encerrado o estado de calamidade. Ou seja, tu vai fazer o teu banco de horas, quando terminar o estado de calamidade, que o cara vai começar a fazer o desconto do banco de horas. Então, acaba tendo esse período de calamidade, como se tirasse bastante crédito de hora, porque tu está trabalhando ou deixando de trabalhar, porque tu vai estar na tua casa. 18 meses depois ele começa a fazer a compensação, fica 2 horas a mais, 2 horas a menos, pelo fato de ele ter ficado em casa recebendo o mesmo salário. Né? Pode pular. Saúde e segurança no trabalho foi, de certa forma, algumas flexibilizações referentes à obrigatoriedade da realização de exames médicos, ocupacionais e clínicos. Mas isso tem uma lógica. A lógica é que as clínicas estavam fechadas, os hospitais estavam quase todos preocupados aí com Covid e não teria como fazer os exames necessários para admissão e muitas vezes para demissão. E aí podendo ser dispensado a partir dessa MP. Pode mudar. Eu trago o prejuízo que nós tivemos com o fim da validade da MP 927. Né? Nós tivemos a MP 927, que 19 de julho ela não foi reeditada, e quais são os prejuízos? No teletrabalho, o empregador deixa de poder determinar unilateralmente a alteração do regime. Então, se não tiver o acordo, se o empregador não quiser, não adianta que não vai ter alteração do regime. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal podem ser considerados como tempo à disposição. Olha lá a importância do acordo. Se você tiver um acordo, uma convenção coletiva, que fale que o tempo fora não vai utilizado pode não entrar no tempo à disposição, isso vai ser aceito. Mas se não tiver CLT direto, e com a CLT não, a tua jornada é aquilo que tu está fazendo com hora diária. Fora isso, se tu continuar fazendo, já vai gerar hora extra. Então, mais uma importância aí de fazer uma convenção coletiva. Com relação às férias individuais, volta a ter que ser feita com 30 dias de antecedência, a comunicação não pode ser mais em cima, né? O tempo mínimo de concessão volta a ser 10 dias, fica proibida a concessão de férias para períodos aquisitivos não adquiridos, ou seja, aquele trabalhador que não concluiu um ano, ele vai ter que ficar aí, esperar concluir o ano para poder tirar as férias. E o pagamento adicional de 13º e abono voltam a ser pagos nos prazos normais. Férias coletivas, a comunicação de férias coletivas volta a ter 15 dias de antecedência, né, podem ser concedidas por um mínimo período de 10 dias, e o empregador é obrigado a comunicar a concessão ao sindicato e ao Ministério da Economia. Então, as férias coletivas voltam ao mesmo rito, mais complicados e com maior antecedência do que está na CLT. Os feriados não pode mais antecipar o feriado, nem o gozo de feriados religiosos. O banco de horas deixa de poder ser compensado em 18 meses, ou seja, ele tem que voltar a ser compensado em 6 meses. E a segurança e saúde do trabalhador volta à normalidade, vai tendo que fazer todos os exames médicos, inclusive os treinamentos previstos em NR. Como é que tu vai fazer treinamento
Se for treinamento prático, você não pode aglomeração. Se for treinamento somente teórico, tu vai fazer pelo ambiente virtual. E se for o operacional prático, tu pega uma atividade aí que tu precisa treinar o teu pessoal no maquinário, numa manufatura aí de uma despolpadora, alguma coisa do tipo. Como é que tu vai botar os teus trabalhadores para treinarem? E até treinar questões relacionadas à saúde do trabalhador. Como é que usa EPI, como faz EPI, como é que tu vai fazer a atividade dentro do pátio de uma manufatura, de uma fábrica, algo do tipo. Pode mudar. Por fim, a gente tem aí a medida 936, que a 936 foi a última medida que o governo federal fez, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Na verdade, a maior preocupação aí na medida provisória é a manutenção de emprego, manutenção dos trabalhos, tá? Já que a gente estamos vivendo uma crise, e essa medida ela foi convertida em lei, a Lei 14.020, agora dia 6 de julho de 2020, ela estava já no prazo aí, no primeiro prazo de 60 dias aí para prazo de vigência, e aí faça a importância de preservar, está lá no artigo 2º dos incisos, a importância de preservar o emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública. Imagina aí a quantidade de desemprego que as cooperativas poderiam colocar aí dentro das suas atividades, naqueles colaboradores que não tenham condições de pagar aquele período parado. Então, se oportunizou aí a redução de trabalho, a redução de escala, sendo que o governo federal entrava com percentual e a cooperativa entrava com outro percentual, desde que devidamente cadastrado aí lá no Ministério da Economia. As principais medidas: pagamento do benefício emergencial da preservação do emprego e renda, significa o quê? O benefício é o percentual pago pelo governo federal, pelo Ministério da Economia, proporcional àquela jornada não cumprida. Então, daqui a pouco a gente vai explicar para entender mais. A redução proporcional de jornada de trabalho e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Pode mudar. A redução de jornada e salário. Houve a possibilidade de reduzir 25% da jornada e naturalmente do salário, 50% da jornada e naturalmente do salário e 70% da jornada e naturalmente do salário. Tá? Era preciso fazer com negociação prévia, sindical prévia, negociação tanto com o empregador quanto com o empregado, tanto através do sindicato como a negociação individual. 25% seria o seguinte: tu reduz 25% da jornada, em vez dele ficar lá 5 dias da semana, ele pode ficar 4 dias da semana. E aquele um dia que ele não foi trabalhar significa 25%, quem paga é o governo federal, o resto a empresa fica pagando proporcional. 50% a mesma coisa, trabalha 30 dias, faz o seguinte: vou fazer uma escala, para os primeiros 15 fica um grupo, os segundos 15 fica outro grupo, a empresa não para, a cooperativa não para, né? E aí, o que é que vai ocorrer? A cooperativa vai pagar 50% do valor do salário, os outros 50% é o benefício emergencial do governo federal. E os 70% ficou num momento mais drástico, que a gente teve aí o processo de lockdown, em que, sobretudo as atividades essenciais, transporte, saúde, que tem cooperativas que atuam nessa área, havia uma redução aí, dependendo da redução, se for reduzir 70% da frota, é 70% proporcional ao seguro-desemprego, tá, gente? Nos salários inferiores a 3.135, tá? O governo federal que pagava. No final, os empregados que ganham entre 13.135 e 12.202, qualquer redução superior a 25% deverá contar com negociação sindical prévia, e aí as reduções poderão ser realizadas através de acordo individual, tá? Essas são as reduções de jornada e salário, que ajudou aí para manter diversos empregos e ajudou também a manter e continua ajudando, porque está em vigência ainda essas jornadas e essas reduções, para que pudesse não parar as atividades produtivas, as atividades de serviços essenciais, as atividades dos diversos serviços. E a suspensão do contrato de trabalho, que é a suspensão temporária do contrato, em que aí quem mais fez isso foi geralmente o pessoal do grupo de risco, que houve a suspensão do contrato de trabalho, em que o empregado terá direito a 100% da sua parcela de seguro-desemprego, ou a empresa que tiver receita bruta de 4,8 milhões, acho que tem pouquíssimas cooperativas com essa receita, né?
então não entraria no caso. O pagamento será feito composto de 70% de seguro-desemprego e 30% do salário. O que significa? 30% a cooperativa que vai pagar, os outros é o benefício emergencial pela suspensão temporária. No caso das cooperativas, ela entra mais no primeiro item lá, em que com a suspensão, devidamente cadastrado no Ministério da Economia, 100% custeado pela empresa. Isso é importante, gente, para a gente saber o ônus e o bônus de quem está devidamente cadastrado. Porque a gente tem conhecimento que tem algumas cooperativas que têm colaboradores e muitas vezes eles não registram, não assina carteira, apesar de insistentes orientações da própria OCB, dos advogados e dos contadores do setor, com medo do ônus. Só que num momento desse de pandemia, e agora? Como é que faz? O cara não está cadastrado. Como é que eu vou acessar uma atividade dessa de emergência do governo? Né? Como é que eu vou me falar? Eu vou demitir, vou sair o cara. Sabe o que vai acontecer? O cara vai lá no casarão, como dizem popularmente, os trabalhadores, vai lá no casarão e fala, olha, eu trabalhei para aquela empresa cooperativa, que eles chamam cooperativa, eu trabalhava de sol a sol, não me pagaram o meu direito. Tinha registro? Não, era cooperado. Então mostra as atividades, os atos cooperativos. Não tem. Só tem uma fichazinha lá assinada. Relação de trabalho configurado, amigo. Pague o dobro. Que é aquele velho ditado. O mal pagador paga 2 vezes. Então, tem o ônus e tem um bônus. O ônus é tu ter a segurança jurídica, o ônus é tu ter no momento desse difícil de não parar a atividade, mas em compensação, tu tem a tranquilidade de não ser surpreendido com uma dívida inesperada e acabar botando em risco toda a atividade de várias famílias, né? Doutor Valber, estamos na reta final. Lembrando aos participantes que esta aula fica gravada. A OCB agora tem um canal no YouTube e a gente vai disponibilizar assim que o Microsoft Teams disponibilizar, porque é gravado, e depois eles passam, e a gente vai disponibilizar na nossa rede social. Lembrando que a gente já acertou com o Dr. Valber uma outra webinar, que está marcada agora para o dia 29, às 15 horas, com o tema o papel de dirigentes e cooperados nas relações de trabalho. Então, a gente sabe que é um tema que ganhou destaque agora no período da pandemia. Há muitas dúvidas. Eu queria abrir agora o espaço para que as pessoas que não participaram no chat, se quiserem abrir a câmera do celular ou do computador, o microfone, quiser fazer a pergunta ao vivo, a gente ainda tem um tempinho. Aí a gente fica à vontade para que as pessoas possam se manifestar e tirar suas dúvidas. Eu queria, Edilson, só fazer umas considerações finais. Essas considerações caros cooperados, é importante que se faça o fortalecimento da OCB no sentido de fazer o seu papel de convenção coletiva com os sindicatos dos trabalhadores, da qual os colaboradores têm acesso a vocês, porque a gente pode estabelecer regras essenciais para a atividade, facilitar a atividade de vocês, para que os setores do cooperativismo não fiquem reféns somente da CLT, mas assim do poder, da força dada pela própria OCB nas negociações do trabalho. E as cooperativas também fazem seus acordos coletivos, porque essa é uma segurança jurídica primordial para que lá na frente a gente não seja surpreendido. Esse é o papel que a gente tem aqui para orientar. Obrigado. Vamos ver a turma aí. Temos espaço agora para quem quiser se manifestar. A gente ouve quando falam de lá? Sim. Agradecer a participação da Nádia, da Alessandra. Obrigado, querida. Mais uma vez você participando da nossa webinar. Participação da CASP, Francisca Camilo, Jonathan Santana, Carlene, Marlene, Marcele, Rosiane Farias. A gente, para quem começou agora, a gente tem várias participações, várias pessoas também tentando se atualizar esse novo normal, né, devido à pandemia. Mais uma vez, eu repito, se vocês quiserem se manifestar, é só habilitar o fone, o microfone, e também, se preferir, também o vídeo.
Tá liberado, pode fazer a pergunta. Oi, Deus, parabenizar por mais esse evento maravilhoso, esclarecedor, viu? E que a OCB continue trabalhando nesse sentido, de nos orientar, de nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Valeu, foi muito bom. Nossa, muito obrigado mesmo. Você sempre é um parceirão, sempre participa, sempre faz seus questionamentos. Sabe que você pode contar sempre conosco. Nádia liberou, pode falar, Nádia. Boa tarde para todos, quero parabenizar também a nossa família OCB aí. Um abraço para todos vocês. A gente está aprendendo muito com essa... Eu não consegui falar direito desse negócio aí não, entendeu? Mas para mim, a gente está aqui nos vídeos, né? Então, parabenizar vocês e a gente está aprendendo pra caramba com vocês esse negócio aí. Esse cuidado aí que o doutor falou, isso a gente tem lá também na cooperativa, porque nós também, aí um tempo aí, que o prefeito tinha prometido dar um incentivo de 1 milhão para cada cooperativa, aí endoidou, era a gente atrás das cooperativas, e a gente sofreu 6 processos trabalhistas, graças a Deus, todos os 6 a gente conseguiu provar que não tinha vínculo, então a gente venceu na Justiça do Trabalho, porque aqueles que não eram catador tal, mas é tudo documentado. Eles eram catador de matéria-prima específica, então eles tinham o horário deles, e nós não de cooperativa, foi como o doutor falou, a gente entra na cooperativa, mas muitas das vezes a gente não tem horário de chegar, por isso que eu falei para o doutor. E eu fiz também que toda sexta-feira esses doutores aí fossem na nossa cooperativa, para a gente não ser mais tarde um cliente deles, porque é muito fácil, como eu disse para o promotor, é muito fácil o senhor juiz aí, ficar aí de camarote assistindo, a gente vem aqui, aí o nego mente, aí o senhor não sabe quem acreditar, aí fica dizendo que as cooperativas são tudo fraude. Até hoje eu queria saber com o doutor, queria saber com vocês o que é isso, né? Mas a gente tenta ser tudo normal, e eu perguntei para esse doutor o que era ser fraude, ele não me respondeu e nem mandou para nós uma carta para dizer o que era que a gente tinha que se adequar, se a gente era fraude. Mas eles não provaram nada que a gente era, então a gente estava tudo na lei, né? Tudo na devida ordem. Então, a gente provou para eles, e graças a Deus, o pessoal lá que negócio de... que eles mentem, né? Mas eles dão outro nome lá na hora da justiça. E aí, eles queriam queriam que tivesse revelia do caso, que eles falaram esse nome lá, não sei nem o que significa isso. Aí o advogado perguntou se eu queria esse negócio, eu disse que não, a gente queria era paz, a gente queria era trabalhar, porque se a gente for para lá, a gente perde muito tempo com esse negócio. E que esse povo não voltasse para perturbar mais nós. Eles não perturbaram mais a gente, e acho que eles resolveram lá para a justiça. E a gente ganhou, entendeu? A gente provou para eles que a gente não é esse negócio aí, a gente não fica mentindo. E com o nosso trabalho, e com a nossa categoria de catadores para trabalhar no mundo da reciclagem, não é fácil não, isso aqui não é emprego, entendeu? Isso daqui não tem ali, tu chegar e tu vai ser catador, não é assim não. O negócio aqui a gente corre risco de vida 24 horas, como eu disse pro doutor lá. Aqui a gente conta seringa no material, entendeu? E não é um material hospitalar, não. Tem gente aí que é filhinho de papai que usa droga, né? Usa droga no seu apartamento. Tem uns que usa morfina, né? Que é remédio. Então, eles pegam, descartam as suas seringas no nosso material reciclável. Acho que é reciclável. Acho que a seringa é ferro, a gente vai usar, né? Acho que aquele negocinho lá é plástico, vai usar. Então, a gente sofre muitas situações. Às vezes, a gente pega uma caixa que está com vida, a gente acha que é um presente, né? Mete a mão lá, vai, a gente fica tudo lascado, fica mutilado, se corta no vidro. Às vezes é espelho quebrado, às vezes é um vidro de perfume, né, quebrado, e a gente não coloca ali dizendo, olha, é vidro. Tira até a gente para pagode, né, que a gente... É uma caixa tão bonita, ainda embalo ainda pedindo, e a gente todo besta pensa que é um presente, se lasca lá. Então, a gente tem todo esse negócio. Então, a nossa categoria de catador, como eu digo para muitos que vêm, olha, gente, aqui não é emprego, não. Aqui é catador, e vida de catador não é fácil, não. A gente tem que se reinventar todo dia aí. A gente tem que estar aí com os bacanas, e não é fácil, tá? Nossa vida é árdua pra caramba. A gente entra na cooperativa, mas eu sei que a justiça diz que a gente tem que sair, mas como é que a gente vai sair logo do trabalho que a gente tem que produzir? E a gente tem que fazer vários bags para poder a gente vender e no sábado a gente ter nosso rateio. Entendeu? A gente não tem um salário fixo, não. A gente que faz nosso dinheiro. Eu queria ver o senhor obrigar a prefeitura a pagar pelo serviço que a gente faz. A lei não diz isso, a 12.305. Não tem um TAC que rege com que a prefeitura pague pelo serviço que a gente presta? Isso daí eles não vejam.
Então, enquanto eles estão aí desenrolando com a lei, desenrolando entre promotores aí, a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Catar, criar, entendeu? E vender e produzir dinheiro, porque a gente precisa se manter, a gente precisa levar renda para a nossa família. Então, o que vocês estão fazendo aí é uma aula que a gente está aprendendo. E muita coisa que vocês estão colocando aí, a gente já fala na cooperativa. A gente vigia para a gente não ser um cliente na Justiça do Trabalho. Porque tem muito nego que vem, entendeu? Dizendo que é catador, quando chega na cooperativa, fica chorando. A gente diz, de onde foi que tu veio? Então, é catador solto, logo que eles vêm, né? Que trabalhava e quebrou a carroça. Não, mano, olha, tu vai entrar aqui, mas tu precisa assinar um monte de documento. Tu já assina a tua saída já. Te fala logo para ele. Mas tu vai assinar sem data, porque o que tu vai comprovar lá é a tua produção aqui, que tu vai assinar todo dia que tu tá aqui, porque se tu morrer, até isso tua família não vai querer te dar o teu atestado de óbito para a gente tirar tu da cooperativa. Então assina logo a tua saída e o que te vai comprovar aqui é a tua entrada aqui, que tu assina a tua folha de ponto aí de produção. E a gente faz tudo legal do jeito que a OCB nos ensina. E se tu quiser, muito que bem. Se tu não quiser, arruma daqui, você vai procurar suas melhoras, vai procurar uma associação ou outra cooperativa para se afiliar aí. Porque nós é tudo no preto e no branco e no documento. Porque para a gente estar enxutinho aí, para a gente estar com os caras aí, e para a gente não ser fraudulento, a gente tem que estar tudo ok, tu tem que estar documentado, tu é ser humano, e a lei do trabalho diz que tu tem direito de um monte de bagulho, mas não vai lá atrás de ti na tua casa, te dá teus direitos. Então tu vem para cá e a gente não sabe quem é quem. E a gente já enfrentou 6 justiças do trabalho, a gente não quer mais isso na nossa vida. Então aqui é assim, 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 e aqui é para catador. Técnico é técnico, profissional é profissional e catador é catador. Se você quiser, muito que bem. Se você não quiser, entendeu? É assim que a gente vai aqui. E mais eu vou aprendendo com vocês aí, tá bom? Muito obrigado aí. Qualquer coisa a gente está à disposição. O doutor quer fazer umas considerações aqui. Primeiro eu quero parabenizar a posição da Nádia, no sentido de tomar cuidado com todas essas questões documentais, que é complicado realmente, a gente poder ter que provar o que é realmente ato constitutivo, o que não é fraude, o que não é fraude. Até utilizando o que a Nádia colocou, fraude é quando... porque a legislação ela diz como é que deve ser o funcionamento de uma cooperativa. É simples, gente, é cara crachá, é pegar o que está na legislação e cumprir. Aquilo que não é feito, que não está na legislação e diz que é cooperativa e que é cooperado, mas não cumpre na legislação, é o que a gente chama de fraude. Tá dizendo que é cooperado, mas na verdade não é. Por quê? Porque não cumpre os atos cooperativos que são de extrema importância. E aí, que é o registro do cooperado, é a presença dele em ata nas assembleias, é a participação, é a contribuição da cota parte, é a participação na produção, como ela mesmo disse aqui. Olha, tu é cooperado de catadores, tu é de uma cooperativa de catadores, e tu não é catador, então tu não é cooperado, pô. Ela foi perfeita, de forma muito sábia, ter colocado isso aqui, e essa verdade, infelizmente, no mundo jurídico, ela tem que ser posta em papel, porque não dá para a gente se confiar somente no testemunho. Então, o que não está escrito no mundo jurídico, que às vezes quando está falado, e aí eu posso falar para aqui que são todos amigos, infelizmente a gente tem um jargão no direito que diz o seguinte, que o testemunho é a prostituta das provas. Então hoje ela está contigo, amanhã ela pode não estar. Às vezes a pessoa está falando a verdade e por uma insegurança, por tremer, porque assim, ninguém está acostumado, não adianta dizer que é normal ficar na frente do capa preta, como é que a gente chama no beabá, no normal. Eu gosto de falar assim porque eu também lido com um trabalhador, e se a gente não falar o português bem claro, o cara não vai entender. Então, às vezes, quando o cara está na frente do capa preta, o cara fica pensando assim, o cara vai me mandar prender, o que é que eu estou fazendo aqui? O cara começa a suar, uma confusão, não consegue resolver nada da vida. E às vezes a verdade é tão verdadeira que às vezes o cara com medo do capa preta acaba se tremendo todinho, dá uma gaguejada, aí o juiz às vezes entende que o cara está mentindo, que foi combinado, que não foi sei o quê. Então, para a gente evitar de ficar na mão dessas pessoas, o melhor é documentar tudo, igualzinho que a Kátia falou. Nádia, né? Desculpa. Que a Nádia falou. Vem cá, assina logo o teu atestado de óbito aqui, que se ele morrer já está garantido o teu atestado de óbito. Perfeito. Acho que isso é uma conduta que tem que ser assumida de responsabilidade de todo mundo, todas as cooperativas,
se valer também, não só desse documental, como ter observância, observar, fazer que esses atos cooperativos sejam todos cumpridos, para que estejam os registros todos arquivados, da participação. Se for preciso registro fotográfico, melhor ainda. Tá? Vídeo, registro fotográfico, todos esse tipo de instrumento, eles são importantes na hora da prova, para evitar uma situação dessa. Graças a Deus que vocês foram muito observantes, observaram, cuidadosos, cautelosos nessas contratações, nesses registros dos cooperados, para evitar aí que a má-fé sobrevaleça. Que, infelizmente, às vezes o cara vai só para se valer da boa-fé dos outros. Parabéns, e a gente está aqui à disposição. Acredito que, então, que nós estamos chegando na reta final, nossa segunda webinar. Quero agradecer a participação do doutor Valber Palheta de Matos, que, além de advogado, professor, mestrando em Direito Fundamental, é cooperado. Ele é um dos cooperados da Amazon Focus. Lembrando que a nossa aula é gravada, então ela vai ser disponibilizada. Quem não tem oportunidade de ver, realmente depois já poder participar, vai poder se atualizar, se informar. Tem alguma coisa no chat lá. E lembrando que a nossa próxima webinar com o Dr. Valber vai ser no dia 29 de julho agora, de setembro, às 15 horas, com o seguinte tema: dever de casa. O papel do dirigente e cooperado nas relações de trabalho. É um tema extremamente importante, que a gente vai se abordar, e que eu quero agradecer agora ao Dr. Valber por fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu reforço essa importância que a OCB e as cooperativas têm que ter do compromisso no cumprimento dessas normas. A orientação jurídica, acho que alguém quer se manifestar ali, né? Não? No 45 do segundo tempo, alguém quer participar? Fazer alguma pergunta? Pode falar. Apareceu uma pessoa, ligou o vídeo. Volta aí, eu acho. Final. Bem, enfim. Bem, quando ele quiser, ele aparece, aí o tempo que a gente vai adiantando aqui. E mais uma vez dizer que quando a gente está regularizado, por mais trabalho que dê, a regularização ela é a segurança da cooperativa. É a segurança da cooperativa. Tanto a regularização junto ao OCB, como ter os seus arquivos e seus documentos, todos os atos serem documentados, as comunicações para os cooperados serem comunicados, para que tenha esse acervo de documentos guardados para, numa eventualidade, isso acontecer. Segundo, no tratamento com todos os cooperados, e aí vai ser importante para uma próxima, na próxima reunião nossa próxima conversa. Na relação entre os próprios cooperados, é bom que esteja estabelecido as regras no regimento interno, ou algum protocolo interno que estabeleça a atividade de cada um, o que tem cada um que fazer, as competências, habilidades, para que o funcionamento seja pautado numa pactuação coletiva. Da mesma forma, os cooperados e os seus colaboradores, seus empregados. Em que sentido? Para que possa, através da OCB e da própria cooperativa, firmar uma convenção e um acordo coletivo que sejam condições melhores para a cooperativa, para que lá na frente a gente não tenha surpresas. Esses foram os itens principais. E agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aqui o Edilson, que deu um super apoio aqui para a gente, o convite, o Jardel, que aqui está dando apoio técnico, deu uma aula aqui de se comunicar pela internet, ao Júnior, meu amigo, meu irmão, ao trabalho maravilhoso que essa equipe toda está fazendo, ao Raiol, meu amigão também, que está aí à frente da OCB, dando esse pool de qualidade para toda a comunidade, para todo o cooperativismo paraense. E a gente está aqui como mais um servo e mais um soldado desse grande batalhão aqui, que é comandado aí pelo nosso general Raiol e pelo Júnior nesse processo todo. Um grande abraço, muito obrigado por tudo, estamos à disposição, e qualquer coisa a gente está lá na Amazon Focus, dando todo o apoio e o suporte com outros diversos profissionais das diversas áreas,
para poder contribuir com o crescimento do nosso cooperativismo. Mais uma vez, muito obrigado. Para mim é um prazer estar contribuindo no cooperativismo. E aonde eu estiver e aonde for, o cooperativismo sempre vai estar na frente do meu coração. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Então, o nosso próximo encontro é no dia 29, às 15 horas, o papel do dirigente e cooperado nas relações de trabalho. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.